Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 1, e ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, que é, senão também, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas nós não aprendemos assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como também está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas circunstâncias do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfémia, toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Nos versículos 4 ao versículo 6, nós temos os fundamentos da unidade herdada, né? Olha o que diz aqui. Para você perceber que esta unidade ela foi herdada, você não conquistou essa unidade, a igreja não fez esta unidade, nós herdamos ela, Deus nos deu, entende? Agora o que ele diz assim, olha, você acha que a igreja está toda espalhada, que está tudo um para cada lado? Você pensa desse jeito? Olha aqui o versículo 4, há um só corpo, primeiro, só há uma igreja. Você acha que tem 300 igrejas? Só aos nossos olhos. E ele diz, só há um corpo, só há um Espírito. Todos fostes chamados numa só esperança, só tem uma esperança.
Uma só vocação. Versículo 5, só tem um Deus, um só Senhor. Acha que cada igreja tem o seu Deus? Não, só tem um. Só tem uma fé. São os fundamentos. Isto aqui, nenhum de nós conquistou estas coisas. Isto aqui nós herdamos. Foi-nos dado de graça. Não é? Só tem uma fé, só tem um batismo. Há um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Amém? Então, estes são os fundamentos da nossa unidade. É por causa disto que nós estamos unidos. Porque tem muitas coisas que só existe um. Não está dividido, não está compartilhado. Você pode até achar que a fé do seu irmão é diferente da sua, mas não é. Você tem a mesma fé do seu irmão. Você tem o mesmo Espírito que eu. Você tem o mesmo Pai que eu. Nós estamos unidos por coisas indivisíveis que não dá para dividir. Entende? E é assim que o apóstolo coloca estas coisas. E é por causa disso que nós estamos unidos. Não é? Agora, uma coisa bem interessante que vem a seguir é que Paulo, depois de ele nos ensinar estas coisas, ele vai e quebra tudo. Não é? Agora ele vai nos ensinar a diversidade da unidade. Esquisito, não é? Nós somos unidos, mas somos diferentes. No fundo é isso que ele está tentando dizer, né? Nós somos unidos, mas nós somos diferentes. E Deus sabe que nós somos diferentes. E sabe o que é que ele faz mais? Ele usa as nossas diferenças. Assim, o que é que ele vai falar? Ele vai falar dos dons. Olha aí na sua Bíblia. Lembra do que eu falei lá no capítulo 2, quando nós encontramos uma palavrinha que eu sou apaixonado por ela, que é a palavra mas, né? Mas significa uma mudança de direção. Você está indo num caminho, mas muda de rumo, né? E olha que essa palavra aparece de novo aqui. No versículo 7, né? Eu estou a falar da unidade, é tudo um, mas a graça de Deus foi dada a cada um. Agora já não tem unidade, agora já tem individualidade, né? Cada um não é unidade, é individualidade. Segundo a medida do dom de Cristo. Aí depois ele entra aqui numa questão teológica que nós não vamos desenvolver hoje, né? Subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Aí ele começa a falar de quê? De dons, né? O tema do capítulo é a vocação da igreja. Primeira vocação da igreja é ser unido. Segunda vocação da igreja é trabalhar. Nós fomos chamados para ser unidos. E nós fomos chamados para trabalhar na igreja. E para trabalhar a gente precisa de quê? Talentos, habilidades, não é? Ao que a Bíblia chama de dons. E os dons não dá para ser unidos. Por quê? Porque você é diferente. E eu sou diferente. Então o seu jeito vai ser de uma forma, o meu jeito vai ser de outra. O seu chamado vai ser um, o meu chamado vai ser outro, não é? São os dons. O texto é claro que aqui diz que quem escolhe os dons é Deus, né? Foi Jesus que definiu os dons. Se nós fôssemos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, lá vai dizer que é o Espírito Santo que distribui os dons. Então eu não sou pastor porque eu escolhi ser pastor. Eu escolhi pastor porque Deus escolheu que eu fosse pastor. É claro que Ele respeitou a minha individualidade, a minha personalidade, o meu crescimento, Ele respeitou tudo isso, entende? E olhando a tudo isso, Ele disse assim, esse aqui vai dar um pastor, né? Como dizia o Érico, para churrasqueiro você é um bom pastor, né? Porque eu não tenho o dom do churrasqueiro, mas o meu dom é outro, né? Então às vezes é assim também, né? Às vezes a gente escolhe coisas, a gente sonha por coisas no reino de Deus, mas que Deus não nos chamou. Eu já contei para vocês que eu gostava muito de tocar, né? Tocar um violão, ajudar na igreja na música, né? Aí um dia eu comprei um violão, né? Um dia eu comprei um violão para eu aprender a tocar violão, só que não é o meu chamado, entende? Então, quem escolhe o nosso dom, na realidade, é Deus. E respeitando a individualidade. Então, agora, dentro desta unidade, que é a igreja, Deus levanta diversidade. Diversidade de quê? De dons e de chamados, de tarefas e de funções. Para você servir a Deus dentro do reino de Deus. E uma das coisas que é interessante é que todo cristão ele tem um chamado. Todo cristão tem um chamado.
Não há ninguém que possa dizer assim, não, mas eu não tenho nada para fazer, porque eu não tenho um dom. Todo mundo tem um dom. Às vezes tem pessoas que têm mais que um, né? Deus pode olhar para a pessoa e dizer assim, porque lá no texto de Coríntios, da primeira carta, capítulo 12, o apóstolo diz que o Espírito Santo, ele chama as pessoas em função das necessidades da igreja. Ele olha para aquilo que ele vai precisar, que ele precisa na sua obra. Se eu estou precisando de uma pessoa para fazer isso aqui assim. Aí ele vai, escolhe essa pessoa, capacita a pessoa, prepara a pessoa para ela ir desempenhar essas funções. E às vezes para essas funções ele pode precisar de mais que um dom, né? E ele vai trabalhar essa pessoa, capacitar essa pessoa para que ele tenha mais que um dom, né? Mas pelo menos um todos nós temos. Por quê? Porque nós somos cristãos e os dons fazem parte da nossa vocação enquanto cristãos. Não dá para ser cristão sem ter um dom, entendeu? Não dá para ser um cristão sem fazer parte da igreja. Não dá para ser cristão sem ser unido a Cristo, sem ser unido aos seus irmãos. Isso são coisas que Deus determinou pela sua vontade soberana. Então todos nós estamos unidos em Cristo por aqueles fundamentos, mas temos a nossa diversidade. Aí Deus agora vai usar a nossa diversidade para nos capacitar, para nos dar dons, né? Vamos continuar aqui na Bíblia, diz ele, chama a sua atenção para o versículo 11, né? Pulando aqui um pouquinho, diz assim, e deu uns para apóstolos. Eu disse assim, vou precisar de uns apóstolos. Aí levantam aqueles 12 apóstolos, né? Eu acredito que hoje não existem mais apóstolos. Os apóstolos que nós temos hoje são autoproclamados apóstolos, autodenominados apóstolos. A igreja é que está plantando os seus apóstolos, mas chamados por Deus foram 12, né? E depois mais um, que foi o apóstolo Paulo. Que alguns dizem que é o 13º, mas que a Bíblia nos ensina que ele é o apóstolo dos gentios, é um apóstolo separado, entende? Por quê? Porque ele tem um apostolado. Então esse chamado de apóstolo, ele existiu no primeiro século, hoje não existe mais. Tem quem se chama assim, mas não é problema nosso, né? Pelo ensinamento da palavra de Deus, a gente compreende que o chamado para apóstolo foi daqueles 12, mais o apóstolo Paulo. E Deus não chamou mais ninguém. Você pode estudar a história da igreja, os primeiros escritores da igreja do século II, do século III, e você vai ver que nunca houve mais ninguém chamado para apóstolo. Essa coisa esses apóstolos que tem hoje é uma coisa bem recente, entende? É um negócio que tem uns 20 anos. Daí para trás você não encontra. Você pode estudar a igreja do século XIX, a igreja do século XVIII, você não encontra nenhuma igreja formando apóstolos, ninguém se autoproclamando apóstolo, entende? A igreja sempre entendeu que que o chamado para apóstolo é exclusivo daqueles 12 homens que Jesus chamou e mais o apóstolo Paulo. E depois disso Deus nunca mais chamou ninguém para apóstolo, entende? De qualquer forma é um dom, né? Que aqueles 12 homens tiveram o privilégio, a exclusividade de ter, né? Agora, tem outros dons, que esses fazem parte da nossa vida presente. E chamam uns para profetas, né? Que nós entendemos que o profeta hoje é o profeta que ele usa a Bíblia, usa a palavra para ensinar, né? Chamou outros para evangelistas, é um dom muito legal, né? Aquela pessoa que tem a habilidade, a gente estava falando há pouco de uma irmã nossa, né? Eu não vou citar agora aqui o nome, mas nós estávamos falando aqui de uma irmã nossa, de uma igreja que a gente conhece, que é um dom muito especial de evangelizar, né? Ela visitava pessoas e ela conquistava facilmente a pessoa. É um dom, né? Um dom espiritual de evangelizar. Outros para pastores e outros para doutores ou mestres, né? Então são chamados que Deus tem para... E esses dons são chamados dons espirituais, né? Ou seja, são dons que não dependem da minha natureza, do meu preparo. Diz assim, dá para eu estudar para ser evangelista? Dá, você pode estudar para ser evangelista. Agora, se você não tiver o chamado do Espírito Santo, você nunca vai ser um bom evangelista. Você vai arranhar, mas nunca vai ser um bom evangelista, né? Então procure o seu dom, porque aí você vai ser bom. Agora, no dom que Deus me chamar, isso significa também que eu já nasci pastor? Não. Deus nos dá o caminho, mas você tem que se preparar depois para a caminhada, entende? Então, Deus me chamou para ser pastor, porém eu tive que ralar muito, estudar muito, passar uns processos até chegar lá. O evangelista do mesmo jeito. Você acha que alguém já nasce sabendo a Bíblia toda para poder ser doutor? Para poder ser mestre das Escrituras? Não. Ele vai ter que estudar muito, ler muito livro,
né? Perder muitas horas de sono para aprender o que a Bíblia, ouvir outras pessoas, ler comentários de outras pessoas, ouvir pregações de outras pessoas, ouvir estudos bíblicos de outras pessoas para aprender, para um dia se tornar um bom ensinador. E a gente está sempre aprendendo, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta e diz assim: exercita o dom que há em ti. Aquela palavra exercitar, no original grego, é uma palavra gastronômica, que é utilizada pelo cozinheiro ou pela cozinheira na cozinha, quando ela usa a colher de pau e mexe a comida dentro da panela, entende? Aquela palavra exercita quer dizer, mexe o dom que há em ti. A comida já nasce pronta dentro da panela, você joga as coisas lá dentro e no final fica uma refeição bonitinha, ou você vai precisar dar uma mexida de vez em quando, preparar, é esse o sentido, entende? O dom não nasce pronto, a gente precisa de o exercitar, de o mexer, de o desenvolver, de o aprofundar. E esse é o sentido do nosso dom. Então, faz parte de toda a nossa vocação os dons. Para que servem os dons? Versículos 12 a 15, né? Para que servem os dons? Então, os dons não são uma escolha minha, é o Espírito Santo que escolhe, é Jesus que escolhe, e Ele seleciona as pessoas de acordo com o seu chamado. Então, se você não tem o dom que você sonhou ter, não fique com raiva, porque você tem outros dons, onde o Espírito Santo acha que você vai ser melhor aí, do que naquele outro que você gostaria muito de fazer, mas você não vai ser bom, né? Com certeza eu talvez conseguisse tocar violão, mas eu nunca iria tocar bem, entende? Porque não é o meu dom. Agora, estes são chamados dons espirituais, mas também tem os dons naturais, né? Tocar violão é um dom espiritual? Não, é um dom natural, né? Cantar bem é um dom espiritual? Não, é um dom natural. Roberto Carlos canta muito bem. Ele é cristão? Não, né? Mas ele canta bem, porque ele tem o dom natural, entende? Então existem os dons espirituais, que são esses aqui, e existem os dons naturais. E Deus usa os dois. Na obra e no reino a gente precisa dos dois, né? Por exemplo, a gente precisa na igreja de alguém que seja bom a fazer contas. Aí a gente pega na pessoa e bota ela como tesoureiro da igreja, né? Se a pessoa for ruim de contas, vai dar certo? Não vai, né? A pessoa não toma nem conta da casa dela, vai tomar conta das contas da igreja. As contas vão viver atrasadas, nunca vamos saber ao certo quanto é que temos, vai estar as contas sempre bagunçadas, porque a pessoa não tem o dom. É um dom espiritual? Não, é um dom natural, mas precisa dele. Entende? Então, por exemplo, normalmente os dons dos diáconos são quase todos dons naturais, mas são muito necessários na igreja. Então são dons, são chamados, que Deus usa depois também na sua igreja. Para quê? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você tem um dom, não é para você mesmo. Não é para você se regozijar porque você tem o dom de cantar, tem o dom de ensinar, tem o dom de louvar, tem o dom de pregar. Não, os dons não são dados para nós. São dados para a edificação da igreja. Para que a igreja cresça, para que a igreja se amadureça, para que os cristãos se edifiquem, para que eles se tornem melhores cristãos. Não é? É o que o versículo está dizendo aqui. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha qual é o objetivo de Paulo. O crescimento, o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. Tem versões que dizem o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Entende? Chega aqui entra pela porta dentro, fala umas besteiras e você já vai atrás do cara porque ele falou uma coisa maravilhosa, você nunca tinha ouvido falar daquilo, você ficou impressionado, né? O cara violou 10 regras da Bíblia, mas você amou o que o cara falou, porque você é menino. Entende? É porque uma criança, você chega junto de uma criança e oferece assim às vezes uma coisa que vai fazer mal à criança. Não, um pirulito, cheio de açúcar, cheio de glicose, você vai e oferece àquele menino. O menino rejeita? Não. E por que ele recebe? Porque ele não sabe. Porque ele é menino. E nós às vezes somos assim, né? Por que tem tanta igreja se desviando? Porque chega um menino, chega gente fraudulenta, e o texto fala deles também aqui. Chega gente fraudulenta, versículo 14. Não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Quantos ventos de doutrina tem aí? A igreja, ela está muito dispersa, mas também tem muita coisa que não é igreja. Tem muita coisa que se diz igreja, mas que não é igreja. Por quê? São ventos de doutrina, não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, estão completamente afastados, desviados, e os que estão na frente disso, diz o texto, são homens fraudulentos, que com astúcia enganam as pessoas. E tem muito disso também.
Então tem muito joio no meio do trigo, mas tem trigo. Tem trigo e tem trigo bom. Mas tenha cuidado porque tem muito joio no meio do trigo, não é? E como é que nós sabemos? Quando a gente usa os dons, quando a gente usa os talentos, os chamados que Jesus deu para a sua igreja, os desenvolve, os aprofunda, serve a igreja com ele, edifica a igreja com ele, os cristãos se amadurecem como cristãos, crescem como cristãos, se tornam cristãos esclarecidos, e na hora que chega um camarada qualquer, falando no meio dos advesteiros, você vai dizer assim, não, isso aí não está na palavra de Deus. Isso aí não confere com as Escrituras, eu não vou atrás dessa doutrina não. Pode seguir o seu caminho que a gente fica aqui. Entende? Por quê? Porque a gente está sendo edificado no corpo. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a igreja cresce. Entende? E a igreja tem dois níveis de crescimento. Tem o crescimento que a gente quer ver, né? Com as cadeiras cheias de gente, e tem o crescimento que a gente às vezes a gente não valoriza, que é o crescimento de quem já está nas cadeiras. É o crescimento da pessoa, né? Você olhar para 2 anos atrás e ver assim, como é que aquele irmão estava e olha como é que ele está hoje. Né? Como era essa pessoa há 2 anos e olha como é que ela está agora. Né? E a gente vê crescimento, a gente vê um desenvolvimento, um aprofundamento da igreja. E esse é o melhor crescimento, né? Embora a gente também goste muito do outro. Por último, para a gente terminar, e ele volta aqui à questão prática de novo, né? O que é cristianismo? A nossa proposta inicial, cristianismo é manter a unidade, é servir a Deus com os dons que Deus nos der, e em terceiro lugar, é viver uma vida diferente. Porque essa coisa de ser cristão e viver como vivemos no mundo, isso não existe. Ser cristão é ser diferente. Né? E olha o que é que ele diz aqui. Digo isto e testifico do Senhor, para que não andeis, volta a palavra andar, né? Agora é não andar. Não andeis mais como andam também os outros gentios. O que é que ele está dizendo? Viva diferente. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Isso nos lembra o quê? O capítulo 2, né? Lá no capítulo 2 ele falava do nosso passado e dizia essas coisas de nós, né? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a torpeza. Mas vós, ou nós, não aprendemos assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e foste ensinado no que está a verdade em Jesus. Quanto ao trato passado, aos nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes, diz ele, vos despojeis desse velho homem, que se corrompe com as suas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha, se a gente não muda a cabeça, a gente não muda nada. Sabe onde é que acontecem todos os processos de mudança da nossa vida? É aqui. Olha, ninguém muda ninguém. Sabe qual é um dos grandes fracassos do casamento? É a gente casar com a expectativa de que a gente vai mudar o outro. Você nunca vai conseguir mudar a sua mulher, e você nunca vai conseguir mudar o seu esposo. Mas você pode mudar. Entende? Onde? Na mente. Olha o que o texto diz. Como Deus sabia dessas coisas. Nota que estas coisas aqui, se a gente for olhar ao nível da ciência, da sociologia, não sei o quê, são coisas descobertas recentes, né? Mas há 2000 anos Paulo já falava disso. Olha, se você não mudar a sua cabeça, você não vai mudar nunca. Né? Vos renovei no espírito da vossa mente. Muda a sua maneira de pensar. Muda a sua mentalidade. Muda a sua atitude. Você não pode mudar ninguém, mas você pode mudar você mesmo. Essa coisa do efeito Gabriel, isso é mito. Né? Eu nasci assim, vou viver sempre assim, vou morrer assim. Né? Isso é mito. Não existe. Você, se quiser mudar, você muda. Né? O problema é que muitas vezes a gente não quer mudar. E o ser humano às vezes só muda quando é obrigado. Numa situação extrema e de crise a gente muda. Mas enquanto a gente não chega nesse limite, a gente resiste. O máximo que pode. Às vezes a gente sabe que está errado. Mas a gente é orgulhoso e se mantém no erro. Né? Até que Deus nos coloca num aperto tão grande, que você diz assim, agora eu vou mudar. E você muda. Você muda. Né? Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora vai começar aqui uma sucessão muito legal, que a gente já vai terminar. Essa é a minha velha promessa, que a gente já vai terminar, né? Mas uma hora termina, né?
de contrastes. Uma coisa que é, sabe, uma coisa fundamental, olha como é a psicologia de Deus. Deus entende tudo da nossa psicologia humana. E Ele sabe que se você tem uma coisa e você abre mão dela, você vai ficar com vazio. E na hora que você ficar com vazio, sabe o que é que vai acontecer? Você volta para trás. Porque você sente um vazio. Você tem uma coisa, você acha que está errada, ou você sabe que está errada pela palavra de Deus, e você diz, pois eu não vou mais fazer isso. Só que na hora que você deixa de fazer, você fica com vazio. Há um vazio na sua vida. E você aguenta esse vazio por algum tempo, mas depois você volta. Então sabe o que é que Deus faz? Ele preenche o vazio. Ele substitui. Ele substitui. A técnica correta para a gente mudar de atitude é a substituição. Deixe de fazer uma coisa e preencha com outra. Deixe de fazer uma coisa ruim e preencha com uma boa. Se você fizer isso, você muda. Por quê? Porque aquela coisa boa, ela vai preencher o vazio. E você não vai sentir falta do que estava errado na sua vida. Olha o que é que ele diz. Deixai a mentira. Na hora que eu deixar a mentira, eu preciso preencher o vazio da mentira, né? Como é que eu preencho o vazio da mentira? Falando a verdade, né? Olha o que é que ele diz. Deixai a mentira e falai a verdade. Ele tira a mentira e coloca a verdade no lugar dela, né? E ele não diz para você deixar de falar. Ele diz para você começar a falar a verdade. Aí tem pessoas que têm esse problema, né? Um vício de mentir, não consegue deixar de mentir. A pessoa mente é assim, uma coisa compulsiva, né? A pessoa nem precisava ter mentido, mas mente. Não tem gente que é assim? É um vício, assim, é uma coisa maligna que está na pessoa, né? A pessoa é traída para aquele negócio. Às vezes, do nada, bom, já sei a besteirada, né? Então a pessoa diz assim, pois eu não vou mentir mais, mas eu vou falar a verdade. Porque se você disser assim, não vou mentir, mas vou ficar calado, você não vai conseguir. Agora, se você se propuser a falar a verdade, na hora que você vai falar a mentira, você não, vou ter a verdade no lugar dela. Vou substituir a mentira pela verdade. Eu vou tirar aquilo que não presta, mas vou colocar nela uma coisa boa. Aí você começa a se viciar na verdade. E viciar na verdade é coisa boa. Aí já não é problema, entende? Tira a mentira e fala a verdade. Versículo 26, uma coisa muito difícil para nós praticar, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que aqui está dizendo? Não dá para você viver sem você se zangar. Uma hora você se zanga. Olha como Deus nos conhece, né? Deus poderia dizer assim, não se zanguem, não vos ireis, né? Mas dá para a gente viver sem ficar com raiva? Uma hora a gente fica, né? Porque sempre acontece alguma coisa que está errada. E você, quando vê uma coisa que está errada, todo mundo está sabendo o que aconteceu lá no sul, né? Qual é o estado? É Minas Gerais, né? Dá para não ficar com raiva? Dá para não ficar com raiva? Você já viu os vídeos do que está acontecendo lá? Do que aconteceu lá? Dá para a gente não ficar com raiva? Quando a gente sabe que é desleixo, descaso, incúria, irresponsabilidade, dá para não ficar com raiva? Essa ira é uma ira boa, né? É uma indignação, né? Mas ele diz assim, mas não pequeis, ou seja, por quê? Porque a gente às vezes se justifica com a ira boa, legítima, em relação a uma coisa que está errada, para legitimar todo tipo de raiva, entende? Aí na hora que acontece uma besteirinha de nada lá em casa, a gente já fica com raiva, né? Basta o marido contrariar a esposa, que ela já fica com raiva. Basta a esposa contrariar o marido, que o cara já fica com raiva, né? Aí a ira boa torna-se numa ira ruim, né? Por isso é que ele diz, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, mantenha a sua raiva sob controle. E outro detalhe, não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, se você tem algum conflito, não vá dormir sem resolver. Isso aqui é muito importante para os casados, né? Está com raiva? Antes de dormir, sentem os dois, vamos conversar. A gente não vai dormir com raiva. O texto que está dizendo é isso, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antigamente as pessoas viviam de sol a sol, não existia energia, né? Não é como hoje que a gente vai dormir de meia-noite e 1 da manhã. Antigamente as pessoas iam dormir de 6 horas da tarde. Porque acordavam de 5 horas e iam dormir de 6 horas. Viviam enquanto existia luz, né? A luz natural. Por isso é que ele fala do sol a sol. Então, antes de dormir, resolva as suas raivas. Ou seja, não perpetua as suas raivas. Não deixe que a sua raiva se estabeleça no seu coração, se enraize no seu coração, né? Porque senão você vai adormecer com raiva, vai acordar com raiva, vai viver o dia seguinte com raiva, você vai se amargurar, você vai adoecer a sua alma e o principal prejudicado é você, né? E às vezes o outro não está nem aí. E você com raiva e o outro não está nem aí, né?
Então diz ele, a raiva ela é legítima, mas põe um limite na sua raiva. Um limite no tipo de raiva e no tempo da raiva. Entende? Põe um limite no tipo de coisa que você fica com raiva. Você não fica com raiva por tudo e por nada. E também no tempo que você fica com raiva. Entende? Continuando. Aí vem os ladrões. Aquele que furtava, não furte mais. Cá temos mais um contraste, não é? O cara furtava, era ladrão. E agora o que é que ele vai fazer? Vai trabalhar. Né? Diz o versículo. Mas antes trabalho. Cá temos mais uma situação de vazio. O cara que preenchia a sua vida roubando. Né? Alimentava a sua vida, pagava as suas contas com o que ele roubava. Né? Aí a proposta é, não roube, pare de roubar. O cara vai ficar com as contas para pagar. Né? Aí Deus coloca algo no lugar. Substitui. Entende? Você sempre substitua. Pois agora você vai preencher o seu tempo, em vez de roubar, você vai trabalhar. Com o seu trabalho, você vai ganhar o dinheiro necessário para você pagar as suas contas. Pronto, vai ficar filé. Né? Versículo 29. Outro problema de muita gente. Muita gente boa, muito cristão. Né? Então, olha o detalhe. Paulo está escrevendo para cristãos. Para cristão que mente. Para cristão que rouba. Paulo está escrevendo para a igreja. Não está escrevendo aqui para perdido, não. Está escrevendo para cristão. Você, pastor, mas tem cristão que rouba? Tem. Tem cristão que mente? Tem. Tem cristão que fala palavrão? Tem. Não é? Não saia da sua boca nenhum palavrão, nenhuma palavra torta. Substitua, fale palavras boas. Não é? Substitua, fale palavras boas. Palavras que promovam a edificação, que dê graça aos que o ouvem. Substitua. Tira o palavrão, no lugar do palavrão você bota uma palavra boa. Substitua. Termina então, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque na hora que a gente faz todas essas coisas, o Espírito Santo fica triste. Né? E quando o Espírito Santo fica triste, eu quero dizer que você não vai ser um cristão feliz. Porque ninguém consegue ter uma vida feliz quando o Espírito Santo que mora dentro da pessoa está triste. Não é? Note que estamos a falar de gente que tinha o Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, mas roubava. Tinha o Espírito Santo, mas falava palavrão. Tinha o Espírito Santo, mas mentia. Tinha o Espírito Santo, mas ficava com raiva por tudo e por nada. Mas tinha o Espírito Santo. O que é que estava acontecendo com o Espírito Santo? Estava se entristecendo com a vida da pessoa. E quando o Espírito Santo se entristece, sabe o que é que acontece com a gente? A gente não anda bem. A gente não tem paz. A gente não sente que está vivendo uma vida satisfatória. A gente não fica feliz com a nossa própria vida. A gente acha que está devendo. Se você já teve esse sentimento de achar que está devendo para a vida, porque a vida que você está vivendo não está no nível que era para ser. Não é? E quando a gente vive desse jeito, a gente não é feliz. A gente não é uma pessoa feliz. Quando a gente não é uma pessoa feliz, a gente o lugar onde a gente está não tem felicidade, porque a gente contamina as pessoas com a nossa infelicidade, com as nossas amarguras. Amém? Então esse é o primeiro passo, não é? O primeiro capítulo que o Paulo fala então da nossa vocação, ou seja, do que é ser um cristão. Que Deus nos ajude, trabalhe na minha vida e na sua, para a gente entender profundamente estes princípios, né? Tão legais sobre o cristianismo, né? Ser cristão é ser unido. Ser cristão é trabalhar na obra com os dons que Deus lhe deu. E ser cristão é ter uma vida diferente. É mudar de vida. Cristão, pessoa que aceita Jesus e não muda de vida, ela não aceita Jesus. Porque faz parte da nossa vocação, entende? Ou seja, não dá para ser cristão sem essas coisas. Alguma coisa está errada, né? A pessoa é cristão, mas não quer trabalhar na obra. Está errado. Alguma coisa está errada no coração da pessoa. Porque na hora que eu aceito Jesus e Ele me dá um dom, eu quero exercer o meu dom. Eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo para o qual Ele me chamou. Entende? Aí eu não tenho vontade nenhuma para trabalhar. O que é que está acontecendo? Se calhar eu não aceito Jesus de verdade. Entende? Que Deus trabalhe depois na minha vida e na sua. Acho que já extrapolei os limites todos do tempo. Mas glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus trabalhe na minha vida e na sua, para a honra e para a glória do seu nome.